clima tenso. Wagner, tirado de campo com certa dificuldade pelos colegas de clube. Ele queria partir para cima de Bruno Silva. O que ele falou? Pra gente parar de chorar e saber perder. O grande problema é que nós, quando ganhamos, nós respeitamos todos os nossos adversários. Eu cheguei para cumprimentar o juiz, aí o Wagner falou, roubado, né? Eu falei, aceita perder. Aí ele ficou nervosinho. Não adianta querer falar que o juiz interferiu, que não, a gente jogou pra caramba, respeitamos o Corinthians, então acho que não tem que falar que foi roubado, que não foi roubado, não. Não foi nem de longe o fim de partida que o corintiano esperava ver. Pior, Cleison trocou tapas com um policial militar. O jogador foi levado para prestar depoimento no juizado especial criminal do estádio e em seguida foi liberado. O que aconteceu assim? Não vi na hora quem era, até achei que era do quarto de arbitragem, mas eu só coloquei a mão e baixei a mão dele, só isso. O motivo da discussão? O último lance de Jô no ataque. Para os corintianos, pênalti. Girou, foi pro chão, caiu, pediu pênalti, o juizão olhou e falou, segue o jogo. Acho que a comissão de arbitragem nessa fase final de campeonato aí tem que colocar árbitros mais qualificados, mais experientes. Mas não foi a única coisa que incomodou o líder do campeonato. Me deixa muito chateado tomar 2 gols de lance que eu trabalho bastante, que é o lance de bola parada. Que a gente trabalhou, nós tínhamos explicado tudo, infelizmente falhamos. E essa festa agora não é só da torcida do Botafogo, ela é também dos rivais paulistas. Palmeiras, segundo colocado, Santos em terceiro. A diferença dessas equipes para o líder parou nos 6 pontos. A vantagem é a segunda vez nesse segundo turno que fica 6 pontos, né? Não é a primeira vez. É uma vantagem ainda considerável. Mas se a gente quer algo no campeonato, nós temos que concentrar mais e não deixar que esses detalhes que resolvam uma partida, que a gente continue tendo esses resultados negativos por falta de concentração ou algo assim. O resultado de Botafogo e Corinthians, bem que poderia ser outro. Marquinhos Gabriel, que começou jogando no lugar de Romero, acertou o travessão. Uma paulada do Marquinhos Gabriel explodiu no travessão de Gatito Fernandes. O Corinthians ainda teve uma chance clara no finzinho do primeiro tempo. Maicon tinha o Jô livrinho. Tentou chutar. O Marcos tinha que ter um pouquinho mais de calma, escolher, fazer a melhor escolha, mas tá bom. No segundo tempo desandou. Começou nesse escanteio. Rodrigo Pimpão deu um tasco na bola. Brenner ficou sozinho. 1-0. O Corinthians reagiu. A tabela de Arana e Maicon terminou com a bola para Jô. 15º gol dele no Brasileirão. Gol! Empata o jogo no Nilton Santos. Resultado que fazia a vantagem do Timão ficar em 7 pontos para os rivais. O Balbuena ainda evitou um gol do Botafogo, mas rolou outro escanteio. E a bola na área para a cabeçada do zagueiro Igor Rabelo. 2-1 Botafogo. Nós, infelizmente, perdemos por um detalhe, né? 2 bolas paradas, que nós sabíamos que a equipe do Botafogo era forte nisso. E, infelizmente, não conseguimos chegar ao empate ou à vitória. Os rivais estão na cola do líder. A vantagem diminuiu. E a 8 rodadas do fim, o Corinthians precisa o quanto antes esfriar a cabeça. Razão, meu nome é Alexandre. Eu queria saber se o Palmeiras é o principal time para desbancar o Corinthians ou não. O Palmeiras é o melhor time do campeonato nesse momento. Porque o campeonato é longo, existem momentos no campeonato. O Corinthians teve um momento longo, né? De primeiro lugar e jogando bem. Agora o Palmeiras fez 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, o melhor rendimento do Palmeiras, sem dúvida alguma. O Palmeiras é aquele, nesse momento, que pode desbancar o Corinthians. Inclusive, é o melhor time do campeonato no momento. Resposta rápida, perde o título o Corinthians? Eu acho que perde o título o Corinthians pro Palmeiras. Eu acho, hein? Falando do momento, depois as pessoas vão falar. Tá, ele falou que perdia. Tá bom. É o que você acha, o que eu acho. Casar, vamos dar uma olhada na tabela de classificação do campeonato até o momento. Olha só, 59 a 53 a 53, ou seja, o vice-líder Palmeiras está muito próximo. Antes da gente avaliar a tabela, eu gostaria de mostrar para você o lance que gerou a grande polêmica na partida de ontem, que foi o último lance do jogo, em que o Jô foi derrubado pelo Igor Rabelo dentro da área.
E muitos pediram pênalti. O Arnaldo, inclusive, falou do Bem Amigos que esse lance foi pênalti. Queria que você emitisse sua opinião. Não, foi pênalti. A jogada foi pênalti. Um erro no final do jogo. O auxiliar estava aqui na frente, ó. O auxiliar bem de frente com a jogada. Ali, o auxiliar está bem de frente com a jogada. Aparece bem claramente. Não, mas é uma interpretação do árbitro. O árbitro estava atrás. Foi pênalti, mas ele não deu. Ou seja, o Corinthians foi prejudicado ontem pela arbitragem. Carille tem razão, porque ele reclama. O Corinthians teve um turno todo invicto. Erros aconteceram em todos os jogos, não é a primeira vez que o Corinthians foi prejudicado, depois teve vantagem em outros jogos, e nunca nenhum jogador, nem o treinador do Corinthians se manifestou reclamando de um erro. Começou a reclamar agora porque começou a ficar assustado. Tá certo, vamos dar uma olhada aqui como foram os gols que o Corinthians sofreu ontem de bola parada. 2 falhas, na verdade, de bola parada, que são posicionamentos defensivos que o Carille treina a exaustão, Casa. Não, só, o primeiro gol... Esse é o segundo, né? Então o primeiro gol é uma jogada muito antiga. Até eu fazia, quando era o Tele na seleção brasileira, raspar a bola no primeiro pau para a bola ir lá pro segundo, pro jogador chegar. Esse aí. Não, é muito difícil de marcar isso. Tem que marcar o cara aqui. Você não pode deixar aquele cara dar a casquinha. E o segundo? Depois que deu... o segundo é falta de posicionamento, erro de posicionamento. Você vê que o Balbuena foi na bola de costa pro zagueiro que vem de frente. Quer dizer, pulou por pular, porque disputar não iria. O zagueiro chegou de frente, absoluto, com propriedade para fazer o gol. Casão, meu nome é Domingos. Se o São Paulo ganhar no sábado, se livra do rebaixamento? Então, o que está faltando para o São Paulo é uma sequência. Uma sequência curta, não é uma sequência longa, não. Porque o time dificilmente engata 2 jogos. Não engata, 2 jogos. Ele perde, ganha. Perdeu do Fluminense no meio da semana, ganhou do Flamengo no final de semana. Então modifica muito a colocação dele na tabela. Ele está precisando encaixar 2 resultados, pelo menos, de vitória. Se ganhar do Santos no sábado, junto com a vitória do Flamengo no final de semana, vai dar uma distância maior. Ainda não tranquiliza, mas vai dar uma distância maior. Nós temos aqui agora um comparativo do desempenho do Corinthians no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o desempenho do segundo turno até o momento. Então, no primeiro turno, o Corinthians teve 47 pontos somados. O desempenho nesse caso aqui, Casa, é de 82%. Uma campanha memorável do Corinthians, invicto. No segundo turno, o Corinthians cai para 16º colocado. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, se o campeonato tivesse começado só no segundo turno, né? Tem 12 pontos e o aproveitamento cai para 36%. Isso assusta um pouco o torcedor? E por que assusta tanto? O que explica isso? Não, lógico que assusta bastante. E começou a assustar no início do segundo turno, quando perdeu em casa para o Atlético Goianiense, que estava na zona de rebaixamento, e o Vitória, que estava na zona do rebaixamento. Se você colocar o mesmo rendimento do segundo turno, os mesmos resultados, com essas 2 vitórias, seriam 12 pontos de diferença. Perdeu para 2 times da zona do rebaixamento. Aquilo já deveria acender a luzinha vermelha, a luzinha amarela, para tomar cuidado. E não acendeu. O Corinthians foi andando e as entrevistas eram sempre as mesmas. Temos 9 pontos de diferença, temos 10 pontos de diferença. E só mais um detalhe. Não foi pênalti ontem, o Carille reclamou, mas o Corinthians ganhou de gol de mão contra o Vasco e ninguém saiu falando, ganhamos com gol de mão. Então, assim, a coisa erra para todo lado. E é o seguinte, o Corinthians, o próximo jogo é contra a Ponte Preta, que está na zona da degola, na zona de rebaixamento, fora de casa. E o jogo seguinte, na 32ª rodada, é contra o Palmeiras em casa, confronto direto. Então o campeonato, de fato, esquentou muito. É o beat do Tietê. Mano, esse beat vai ficar da hora, Assim tá louco. Manda a rima aí, pra nós ver. A gente tenta, né? Dá uma desenrolada em tudo, às vezes, né? Facilidade, o ouvido Facilidade, ouvido bom. Ouvido bom? Ouvido bom. Com qual dedo aqui que você tava segurando? Só isso aqui que fica, ó. Isso aqui não mexe mais. Aí, Aprende fácil o teclado e também a bateria eletrônica. Você é canhoto, né? Não. Da mão sou destro. Mas no pé desenrola. Tietê, pode bater, perna esquerda, golaço! Bora. Vou fazer um bug aqui. Percebeu alguma semelhança com o Tietê, jogador de futebol? Lateral direito, esquerdo, primeiro e segundo volante, meia, ponta. No Palmeiras só faltou jogar de centroavante, na zaga ou como goleiro.
eu sempre deixei claro que sou um meio-campista, nem volante nem meia, né? Mais um meio-campista, eu me intitulo assim. Na música ele é o quinto elemento do grupo de rap 5 para 1. Mano, o rap tem a nossa essência, tá ligado? De infância, da periferia e tal. O músico Tietê pode levar muito jeito, mas avisa. Não, rapaziada, isso daqui é um hobby. Quando eu tenho um tempo, mas minha cabeça está totalmente focada no futebol, no Palmeiras. A preocupação é de quem já foi criticado. Depois de chegar arrebentando no ano passado, Tietê caiu, chegou a perder a posição, admitiu uma má fase, mas acredita que ela já passou. Eu sempre mantive a minha cabeça muito centrada, né? Nunca, em momento nenhum, perdi minha felicidade, né? Não fiquei de cara feia em momento algum. Né, como algumas vezes saíram em alguns lugares, mas era mentira, sim. Sim, feliz, isso daí nunca aconteceu. Mais um motivo para felicidade. Seu grupo de rap está com um trabalho prontinho e ele é o tema. Pelo fato dele ser um exímio jogador de futebol, a gente resolveu, a Segue o BPM é meio que relatando uma parte da vida do Tietê. Então sobe o som, que é hora de lançamento aqui no Globo Esporte. A música que a gente vai apresentar aqui agora chama Segue o BPM, produção minha e do Tietê, certo? Single novo do 5 para 1, em breve aí nas pistas. Ei, segue o BPM. Driblando racismo passei, pedalada gingada que cês não tem. Rolando a coruja me tirou do seu sono, placar na vantagem. Coletiva de malan, cês passam pra frente e só sabe quem sente. Ligeiro demais pra quem quer mais canela na marca de molho, então tente. Nada de colar com os boys, só pra ter o que merece. Minha valência, o conceito é um só. Cê vê do que eu quero e não são os seus cheques. Olho no lance, valendo a vida. Ergui outra taça, confira. Rede pura, torcida vai à loucura. Moleque problema. Olha, pega essa aqui que vem. Globo Esporte. Esse efeito é da hora, né?